Olá, sejam bem-vindos à aula número 3 de redes de computadores, onde a gente vai abordar a camada de aplicação, que é a primeira camada de cima para baixo. Então, especificamente, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Introduzir a gente falou sobre o conceito de redes, falamos de protocolos, tá? E nessa aula a gente vai falar da camada de aplicação, que é a primeira camada da pilha, né, de software de rede, de cima o quê? De cima para baixo. Tá? E lembrando que essa camada de aplicação existe apenas nas bordas, né? Ou seja, em hospedeiros finais, o que inclui também, vale lembrar, os smartphones, né? Os dispositivos aí de smartphones, que são dispositivos que todo mundo manuseia hoje em dia, né? E a camada que não é encontrada, essa camada de aplicação, ela não é encontrada no núcleo da rede, apenas na borda, apenas na extremidade. No núcleo, não, apenas na extremidade da rede. Tá? Exemplos de aplicações de rede. Então, a gente tem o e-mail, a gente tem as páginas web, a mensagem instantânea, os WhatsApps, né? O login remoto, utilizando o Telnet, SSH, assim como jogos de rede multiusuário, streaming de videoclipes armazenados, tá? Skype e assim por diante. Tá? Telefonia via internet, tá? Mesmo no meu escritório a gente tem uma telefonia via internet, um VoIP que permite o quê? Que permite essa comunicação. Então existe o quê? Existe uma aplicação voltada para prover essa telefonia utilizando a internet, utilizando a rede, tá? Para realizar a comunicação por voz. Tá? Assim como hoje em dia as defesas, né, de dissertação, as defesas de tese, de doutorado, são muitas vezes, para diminuir os custos, são realizados através de videoconferência em tempo real, onde a gente pode compartilhar tanto a imagem, né, inclusive a tela do seu computador, assim como a apresentação e, por sua vez, também a própria defesa. Né? Então, essas aplicações de videoconferência em tempo real são aplicações aí que encontram-se, de novo, na borda da rede e que, por sua vez, né, os dados são trafegados, são transmitidos pelo núcleo da rede. Tá? Então, isso aqui são algumas aplicações, exemplos de aplicações existentes na camada de aplicação, ou seja, que faz o quê? Que faz interface aqui com o usuário. Tá? Então, essa aplicação faz uma interface aqui com o usuário, que por sua vez geram pacotes e que vão descendo de camada a camada até chegar na física, e da física ela transmite para o quê? Para o destinatário. Tá? Então, observa de novo aqui que essa pilha de camadas aqui, né, essa pilha de camadas aqui, ela existe o quê? Ela existe na borda. A gente viu também na aula passada que a borda ela é mais complexa do que o núcleo. Tá? Uma vez que o núcleo possui o quê? Possui apenas, né? Possui apenas, se for na camada isoose, possui apenas as 3 primeiras camadas. Né? Então aqui a gente tem a camada de rede, tá? A camada de enlace e a camada, por sua vez, aqui embaixo, que seria a camada física. Então, ela é bem mais simples, tá, em termos dessa pilha de camadas, do que a borda da rede. Tá? Bom, então, a gente tem que agora falar para vocês sobre uma outra arquitetura. A gente falou da arquitetura de redes. Arquitetura de redes, as 7 camadas. Na internet, as 4, 5 camadas. Tá? 4, se a gente colocar enlace com a camada física, 5 camadas se você contar a camada física separadamente. Tá? Por outro lado, tá, a gente tem o quê? A gente tem o que a gente chama de arquitetura de aplicação. E a arquitetura de aplicação são 2, né, aqui na rede, basicamente. São a arquitetura cliente-servidor, a arquitetura peer-to-peer, são os 2 principais, né? E existe uma arquitetura que seria o quê? Que seria uma junção, um mix da arquitetura cliente-servidor com a arquitetura peer-to-peer. Tá? Então, eu queria só lembrar para vocês, tá, para não fazer um mal-entendido aqui, de que a arquitetura da aplicação, que seria esses 3 aqui, cliente-servidor, peer-to-peer e arquitetura híbrida,
elas são diferentes da arquitetura de redes, que são a arquitetura de 7 camadas, como a gente viu nas aulas anteriores. Bom, arquitetura cliente-servidor, como é que ela funciona, né? Então, o servidor, ela tem um endereço como se fosse um endereço permanente. Tá? E o servidor é quem recebe as requisições. Tá? E o servidor, vocês que fizeram sistemas operacionais, o servidor é um processo que é um processo background, tá? Um processo BG. Ela fica o quê? Fica ouvindo através de um número de porta, né? E fica esperando por uma requisição de um serviço. Tá? Ela é executada num hospedeiro, e esse hospedeiro pode ser espelhado, ou seja, replicado em diversos computadores, diversos hospedeiros diferentes, para prover o quê? Para prover serviços para múltiplos usuários. Por exemplo, existe o hospedeiro da Receita Federal. Na época da declaração, né, do imposto de renda, obviamente que o acesso a ela é bastante grande, né? Em virtude disso, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma replicação, um espelhamento desses hospedeiros. Tá? Bom, importante lembrar, o servidor ela tem que possuir um endereço permanente. Aí, em redes móveis, esse endereço permanente sofre uma variação, mas isso é um assunto para as aulas aí de redes móveis. Tá? Por outro lado, existe o quê? Existe um segundo componente que são os clientes. Os clientes são os hospedeiros, tá? Que iniciam o quê? Iniciam uma sessão com o servidor. O cliente é quem inicia uma requisição. E ela pode ser móvel, tá? Com um endereço o quê? Com um endereço dinâmico. Então aqui a gente tem o quê? A gente pode ter um cliente que pode ser um smartphone, e esse smartphone vai fazer o quê? Vai acessar um determinado endereço permanente que é provido, tá? Onde é provido um serviço. Esse serviço, então, por exemplo, o serviço de jornalismo, como o da UOL, ela vai prover informações para que o dispositivo do smartphone ela possa, então, receber essas informações do servidor. Tá? Então, essa é a primeira arquitetura de cliente-servidor largamente utilizada, não só para navegação da internet, mas assim como para arquivos, receber arquivos, tá? E a parte de internet, de e-mails também, como a gente vai ver. Tá? Por outro lado, a gente tem uma segunda arquitetura, de novo, arquitetura de aplicação. Né? Essa segunda arquitetura é a arquitetura que a gente chama de par a par, peer-to-peer. Né? Essa arquitetura não se encontra sempre no servidor e é composta basicamente, a arquitetura peer-to-peer é composta basicamente por quem? Basicamente pelos pares. Os pares vão prover os serviços. Cada par pode prover um serviço. Tá? Então, um determinado par pode funcionar como um servidor, ora pode funcionar como um cliente. Então, esse, essencialmente, é uma arquitetura par a par. Tá? Todos oferecem serviços. Existe o quê? Existe aí endereços intermitentes e dinâmicos, né? E, obviamente, o serviço aqui é o gerenciamento do serviço se torna um pouco complexo, uma vez que um determinado par ela pode existir numa rede, assim como ela pode, tá? Desaparecer de uma rede. Então, existe o quê? Existe a necessidade de verificar quais são os componentes atuais dessa rede. Tá? Mas, diferentemente da arquitetura cliente-servidor, como a gente viu aqui, que existem papéis bem definidos, no peer-to-peer os papéis não são tão claros assim. Ora, um determinado hospedeiro ela pode ser um cliente, prover um serviço, ou ela pode solicitar um serviço, tá? Para transferir um arquivo, uma música, um filme, de um outro quê? De um outro hospedeiro que seria um cliente, tá? Pode ser um cliente, pode servir para um cliente, para um outro hospedeiro. Tá? Então, exemplos que a gente tem aqui, né? A gente tem o BitTorrent, né? Antigamente a gente tinha
o GNU-Tela, o Kazaa, o MicroKazaa, mas hoje em dia o mais famoso é o BitTorrent, né? Assim como a gente tem o Skype, que é um outro exemplo de quê? Um outro exemplo de uma arquitetura peer-to-peer, né? Bom, o que seriam essas arquiteturas híbridas, né? Arquiteturas híbridas são arquiteturas que utilizam instant messaging, né? Como bate-papo entre dois usuários peer-to-peer. E para isso existe o quê? Existe a necessidade de detecção e localização dos serviços, né? E de quem pode prover esse serviço. Tá? Então, essa arquitetura híbrida essencialmente funciona da seguinte forma. Né? Existe o quê? Existe um catálogo. Tá? Esse catálogo é acessado por um par, tá? E esse catálogo devolve um endereço, tá? E, por sua vez, esse endereço é do endereço P2, que é o segundo par com que ele quer, com quem ele deseja o quê? Com que ele deseja fazer o quê? Uma comunicação, um intercâmbio de dados. Tá? Então, por isso que ele é híbrido, né? Ele vai para um catálogo central, por exemplo, o Skype, ele utiliza muito esse mecanismo, né? Eu posso fazer com que ele encontre o endereço de uma determinada pessoa. No momento em que eu tenho a informação, o login name, por exemplo, do João da Silva, né? Eu pego esse login name e a partir daí eu posso o quê? Posso fazer um peer-to-peer puro. Eu tenho uma comunicação aqui cliente-servidor e aqui um peer-to-peer. Por isso que a gente chama aqui de uma arquitetura aí que seria uma arquitetura híbrida, né? Bom, então falamos de arquitetura de aplicação nessa aula. E agora a gente vai falar de um mecanismo de comunicação entre processos, de passagem de mensagem, que a gente viu na aula de sistemas operacionais, chamada sockets, né? Então, essencialmente, o que seria socket? Né? Socket, essencialmente aqui, fazendo uma analogia de uma casa, seria como se fosse a porta de saída de uma casa. Né? Então, aqui a gente tem um processo, tá? A gente tem aqui um hospedeiro, e para que um hospedeiro possa entrar no mundo da internet, aqui no mundo da rede, ela acessa através de uma porta específica, uma porta de saída. Então, existe a porta da entrada, assim como existe uma casa, pode existir uma outra porta de saída, que seria a porta da cozinha, a porta dos fundos. Tá? Então, um processo, fazendo a analogia da casa, como eu estou citando aqui para vocês, né, ela pode ter o quê? Ela pode ter várias portas de saídas. Né? Uma porta principal e uma porta aqui dos fundos da cozinha também. Tá? E cada uma delas, no mundo aqui da internet, ela tem uma numeração. Ela tem uma numeração, porque veja só, pessoal, se você chega numa casa e você quer conversar com o João, você tem que endereçar através do quê? Através do CPF correto dessa pessoa. Tá? O endereço residencial dessa pessoa é o mesmo, que é o endereço desse computador. Só que num computador existem o quê? Existem outros processos comunicantes. E aí você precisa entrar em contato com a pessoa que mora nessa casa, que é o João. Pode ter o João, assim como pode ter o João Júnior também. Tá? Mesma coisa num condomínio, né, de prédio, né, de apartamentos. Você tem o quê? Você tem o endereço desse prédio. A partir desse endereço desse prédio, você precisa o quê? Você precisa de um endereço do apartamento, o número do apartamento. Assim também, na internet, eu preciso do quê? Do número do processo. O número do processo que se encontra em execução num determinado hospedeiro. Então, isso é provido através de quê? Isso é provido através dos sockets. Né? Sockets são mecanismos de comunicação interprocessos e para cada dos processos, o que é processo? Um programa de execução. Em cada um desses processos existe o quê? Existe um número. Por que existe um número? Por que eu preciso disso? Porque num computador eu posso ter vários processos. Um computador pode ter vários programas em execução. Com que programa eu quero me comunicar? Com o programa 80. Então, eu tenho que identificar o número 80 de forma que eu possa fazer a comunicação certa com o processo certo. Tá?
Seguindo adiante, então. Então, existem os protocolos aqui da camada de aplicação. Tá? Dois tipos de protocolos são de domínio público, normalmente são providos por RFCs, Request for Comments, aqui, que são, como a internet ela tem uma agência, por assim dizer, organizadora. Tá? E essa agência organizadora, ela normalmente pede vamos dizer assim, comentários, tá? Sobre um determinado software, e aí existe uma numeração. Tá? E nesse caso aqui, então, o HTTP, o SMTP, que são protocolos, tá, públicos, elas são o quê? São providos definidos, tá? Através desses RFCs, como a gente vai sempre falar. Tá? Assim como existem protocolos aqui que são proprietários. Nota a palavra protocolos, que a gente tem utilizado bastante, por isso é importante. Conjunto de regras, protocolo, que regem o quê? Regem a comunicação entre duas partes. Né? E o protocolo é uma parte aí da aplicação. Tá? Faz parte, está embarcada com a aplicação do browser, então, HTTP, né? SMTP junto com a leitora de e-mails e assim por diante. Né? Então, quais são os serviços que uma aplicação ela necessita? Necessita do quê? Necessita de transferência. Quais são os serviços que uma aplicação precisa? Necessita de uma transferência confiável de dados. Tá? Às vezes ela pode tolerar perdas, como o áudio pode tolerar perdas, uma voz ou uma quantidade de áudio pode ser perdida sem que a aplicação necessite ser o quê? Ser tirada do ar. Um Skype pode perder alguns pixels, né? Sem que essa aplicação precise deixar de rodar. Tá? Agora, a transferência de arquivos, eu não posso perder dados, eu não posso perder bits. O saldo da sua conta, através de uma aplicação HTTP, eu não posso fazer com que ela perca bits. Tá? Então, ela não tolera perdas. Existem serviços que podem tolerar perdas, como áudio, vídeo, né? E serviços que não toleram perdas, que seriam, exemplo delas seria transferência de arquivos. Então, existem serviços de transferência confiável, existem requisitos de transferência confiável, assim como requisitos de temporização. Tá? Temporização, elástico, FTP, quanto mais largura de banda, quanto maior a capacidade de transmissão, melhor. Enquanto que um vídeo, quanto maior a capacidade de transmissão, não necessariamente é o melhor. Se ele tiver o suficiente, o vídeo vai transferir, principalmente se for online, né, ao vivo, a transmissão dela vai permanecer o mesmo. Né? Bom, então a primeira aplicação que a gente está vendo aqui seria a web e o HTTP, seria as páginas web. Tá? Então você utiliza uma arquitetura aí cliente-servidor para fazer o quê? Para fazer esse acesso a uma página web. E numa página web existe o quê? Existe o nome do hospedeiro, como se fosse o nome da casa, e dentro do dentro do endereço da casa eu posso pedir o quê? Posso pedir um determinado componente que encontra-se residindo nessa casa. Então, bom, aí uma visão geral. Então, primeiramente, o HTTP, que é um protocolo de transferência de hipertexto, ele é um protocolo cliente-servidor, então existe uma requisição e uma resposta cliente-servidor, os papéis são bem definidos, diferente de uma requisição par a par. Tá? E existem diversas versões, existe a arquitetura com padrão 1.0 e existem o quê? Existem protocolos HTTP 1.1, 2.0 e assim por diante. Tá? O tipo de conexão HTTP, ela pode ser não persistente. No não persistente, os objetos passam, né? Um objeto passa sobre uma conexão TCP. Então é como se fosse assim, eu faço uma ligação e peço um arquivo, né? Uma figura. Aqui eu estou pedindo, numa conexão, numa ligação, eu peço um arquivo. Aqui eu estou pedindo o quê? No persistente, em uma ligação de telefone, eu peço diversos arquivos. Aqui eu estou fechando a conexão, é como se fechar a conexão, é como se terminasse uma ligação de telefone. Aqui eu não termino uma ligação de telefone, eu continuo o quê? Continuo solicitando
os arquivos até que, né, os arquivos, os objetos da página, que inclui o texto, a imagem, o vídeo, até que toda a página seja transferida para o cliente. Tá? No persistente, existem dois módulos, né? Persistente com uma ligação de telefone, peço todas as o quê? Todo o conteúdo. Existe um sem paralelismo com paralelismo. Sem paralelismo, posso pedir o quê? Posso pedir múltiplos objetos ao mesmo tempo, sem necessitar o quê? Sem necessitar de uma confirmação que o item anterior chegou. Com paralelismo. Tá? Com paralelismo é justamente o quê? Justamente sem essa confirmação. Sem paralelismo, eu peço um, tá? E vou esperar, né, que esse item então seja confirmado. Não existe requisições, né, requisições aqui paralelas, tá? De um objeto 1, tá? Objeto 2 e objeto 3. Aqui com paralelismo existe essa requisição paralela de diversos objetos. Tá? Bom, tipo de mensagem. A mensagem, essencialmente, o quê? Essencialmente, seriam mensagens como o GET e o quê? O número do host, de onde eu quero receber uma página web. E para isso existem o quê? Existem respostas, né? Resposta que pode ser um 200, que seria uma resposta de que o objeto foi encontrado, ou 404, quando a página requisitada não foi encontrada no hospedeiro. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui é o software chamado cookies. Né? Os cookies são artefatos que os servidores HTTP implementam, uma vez que eles não possuem o que? Informação de estado. O que seria um estado? Informações das últimas sessões que ele abriu com esse hospedeiro. Então, o uso desses softwares aqui permite o quê? Permite monitoramento, uma vez que o HTTP não possui esse monitoramento. Esse monitoramento inclui o quê? Inclui a autorização, os cartões de créditos, assim como as recomendações. Então, se você está procurando uma televisão de uma determinada marca X, tá? Numa outra vez que você conectar uma semana depois, o hospedeiro, o servidor, ela vai te trazer o quê? Vai te trazer novas ofertas sobre a televisão X do qual você estava procurando. Por que isso é possível? Porque ele guarda o quê? Guarda informações de estados. Quem? O HTTP? Não, os cookies. Bom, então como eu falei aqui, né? Então quando você envia uma mensagem, ele faz uma conexão com um determinado servidor, ele vai criar um cookie, né? Um registro com um determinado número que seria 1678. Numa próxima vez que você for acessar esse servidor, ela vai o quê? Ela vai com mensagem de requisição, mais o número que foi o quê? Que foi definido na sessão anterior. Tá? Isso é realizado através do quê? Isso é realizado através do artefato de cookie. Obviamente que para isso existem o quê? Para isso existem alguns problemas de privacidade que precisam ser sanados. Tá? Em virtude dos cookies não proverem, né, essa privacidade. Então, uma vez que as informações de estado são todos armazenados, a gente agora tem um outro problema. O problema da privacidade. Tá? Finalmente, tá, a gente tem também o conceito aqui de caches webs. Né? Os caches webs são providos através de quê? Através de um proxy, né? Um servidor proxy. O que seriam esses servidores proxies? Esses servidores proxies são servidores que ficam entre o servidor local da sua organização, normalmente elas ficam na sua organização, e servem para quê? E servem para fazer interface com o servidor de origem. Então, se é uma página que é frequentemente acessada, ela guarda o quê? Ela guarda aqui nesse servidor. É como se fosse assim, é como se fosse um servidor de cache. Esse servidor de cache, então, ela vai o quê? Vai prover esse serviço de cache para a organização, que ela o quê? Para quem ela está respondendo. Exemplo, então, se existir uma página
que não foi modificada, não tem por que acessar, receber o acesso a partir do servidor de origem. Esse serviço aí, ela pode ser o quê? Pode ser provida, né, a partir do servidor de proxy. Tá? Servidor de proxy, então, que permite o quê? Que permite verificar se um determinado objeto foi modificado ou não. Tá? Bom, então, concluindo, a gente abordou aqui a camada de aplicação. Tá? E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre os protocolos que essa camada de aplicação ela possui, tá? Os diversos protocolos. Tá? Então, eu espero vocês na aula 4, que seria justamente, tá, os protocolos da camada de aplicação. Muito obrigado pela atenção.